aí pela primeira vez eu fiz um concurso para História, abri um concurso, aí eu fiz e passei, mas eu passei para Porciúncula. Sabe onde é Porciúncula? Porciúncula é longe pra caramba. Quando a gente pegava um ônibus aqui na rodoviária de Niterói, a última estação, a última rodoviária era Porciúncula, é o último município, lá já chegando em Minas. Depois de Porciúncula é Tombos e Carangola. Mais um pouquinho eu chegava lá em BH ou em Varginha. Mais um pouquinho eu chegava em Varginha. E aí encontrava o Rodrigo lá, naturalmente era professor, né? Também, né? O Rodrigo com regularidade comigo, então, né? Então, aí comecei a dar aula lá. Foi a época que eu, inclusive, voltei aqui para a universidade para fazer o mestrado. Em 85, eu assumi por senhor como professor de História e entrei no programa aqui na linha de História Agrária, orientado pela saudosa professora Maria Linhares, né? Comecei a fazer o mestrado em História aqui, trabalhando exatamente com História Agrária, pesquisando lá as relações cafeeiras em todo aquele noroeste. Não sei se vocês sabem, mas olha a importância daquela região, né? O município de Itaperu, na década de 40, é o maior produtor individual de café do Brasil. Manuel Bandeira tem um poema belíssimo chamado Itaperuna. Consultem as obras completas do Manuel Bandeira, que não me deixa mentir. Está lá um poema lindo do Manuel Bandeira, em homenagem a Itaperuna, em que ele fala exatamente sobre isso. E as estatísticas na época reafirmavam isso, né? Então, assim, Itaperuna é que eu acho que eu consolidei uma figura pública de professor, vamos dizer assim. Publicamente eu me tornei um professor. 2 matrículas no Estado, professor na faculdade, professor na rede MV1, um professor. E muito engajado no movimento social, militando na construção do CEP naquela região. Eu tinha participado aqui em Niterói com o professor do CEPRIC, da construção do CEP, final, viu, Josiane? Final da década de 70, o CEP começando a se organizar aqui e tal. A gente estava nas primeiras greves que o Estado fazia, não é? E aí, na década de 80, o CEP era quase inexistente no Noroeste, então a gente começou a organizar o CEP lá e, enfim, isso eu acho que consolidou uma figura pública de professor, né? Aí vem o subproduto. Paralelamente a isso, eu me envolvi na política partidária, porque a gente tinha uma militância numa política não partidária, né? Me envolvi numa política partidária e me elegi para um mandato de vereador lá em Itaperuna. Fui vereador durante um mandato, fui candidato derrotado a deputado estadual na eleição de 90, né? Na época, a grande coisa assim, emocionante nessa época é que o candidato a governador em 90 era o Darcy Ribeiro. Darcy candidato a governador, eu candidato a deputado estadual, e aí o Darcy foi fazer um comício em Itaperuna, aquela praça de Itaperuna, praça lotada e tal, né? E aí o Darcy falou, porque quando eu vinha saí do Rio de Janeiro, que eu vinha para cá, minha amiga Maria da Linhares falou, Darcy, você vai em Itaperuna, olha o dadinho lá. Isso é emocionante. Até há pouco tempo eu tinha isso em áudio. Pois eu vou ver se eu recupero esse áudio, né, do Darcy em praça pública, dizendo que a Daniela tinha dito para ele olhar pelo dadinho lá. O Chico Carlos era chefe de vereador do Daniela. Daniela foi secretária de Educação, né? E ia muito para Itaperuna também, por conta daquelas relações. O Chico Carlos tinha sido meu professor aqui na graduação, não é? E naquela época não tinha muitos professores com doutorado. Hoje de manhã estava falando na turma da PPA da manhã, que hoje em dia assim, é muito comum que a gente termine a graduação, vá logo para o mestrado, logo para o doutorado, então tem um grande número de pessoas com 28, 30 anos já são doutores. Naquela época, doutor era uma raridade. Né? A coisa mais rara do mundo era você encontrar um doutor, não é? Os meus professores na graduação aqui, quase nenhum era doutor. O Chico Carlos não era doutor, Luiz Carlos Soares não era doutor, Guilherme não era doutor. Esse pessoal foi todo meu professor, nem Ismênia era doutora nessa época, né? Que eu me lembro da dissertação de mestrado da Ismênia sobre o café, né? Produção cafeeira do Brasil e tal. Bom, mas aí assim, depois dessa experiência, e eu acho que essa minha inserção pela política assim, me incompatibilizou um pouco comigo mesmo, né? Porque eu comecei a tentar me desligar da política, mas na cidade do interior, se você, uma vez vinculado à política, você nunca mais apaga essa marca.
né? Então eu comecei a tentar ver o que eu podia fazer para me desligar, né? Mergulhei profundamente na profissão. Me lembro que na época Itaperuna não tinha CIEP, e aí nós fomos implantar o primeiro CIEP de Itaperuna, para quem conhece, aquele que fica perto da rodoviária, e aí eu assumi a direção daquele CIEP. Então é uma outra experiência profissional assim, que eu trago com muito carinho, porque trabalhar no segundo programa especial de educação, dirigir um CIEP, vivenciar uma experiência pedagógica, não é? Fora da história, com crianças nas condições daquelas crianças recebidas pelo CIEP, realmente foi uma experiência assim, de muita emoção. Mas aí, já entrando na década de 90, eu comecei a me sentir um tanto incomodado com aquela vinculação com a política. Estava no CIEP, estava dando aula nas escolas particulares, enfim, né? E aí, subitamente também, mais uma vez, apareceu por acaso um convite de uma ex-aluna que era professora, trabalhava inclusive comigo, né, professora de História, para um curso de especialização que iria acontecer em Campos, né? Um curso coordenado por um velho conhecido meu que eu não via há muitos anos, tinha sido meu querido professor na graduação, que era o professor Wilmar. O Wilmar organizou um curso de especialização em Campos, e aí essa minha amiga falou: olha, é um curso preparado pelo Wilmar, vamos? Aí eu falei: vamos. Me matriculei no curso de especialização e foi assim, um retorno à vida acadêmica, um retorno aos livros, um retorno ao estudo, e aquilo me aproximou muito, reencontrar o Wilmar. Foi lá que eu conheci a Marta, porque a Marta era uma jovem professora, 93, 92, 93, uma jovem professora, não é, que dava uma disciplina de escravidão nas Américas, né? Conheci Maria Fernanda Vicário, todos professores, né? Jovens professores, e reencontrei alguns antigos, como a Berenice, como o Falcon, que tinham sido meus professores aqui na graduação. Vou falando desses nomes assim, vocês mais ou menos vão imaginando quantos anos que o Everardo deve ter, né? Falcon, Maria da Linhares, formando uma ideia. Mas assim, esse curso para mim foi uma mudança bacana na vida, porque fiz o primeiro ano e aí apareceu um concurso para a Faculdade de Filosofia de Campos, de professor de História da América. No curso de História, eu fiz o concurso. A Faculdade de Filosofia era concurso, não é concurso público, porque não eram instituições públicas, mas era um concurso, né? E eu prestei concurso e passei. E morando em Itaperuna, eu comecei a dar aula em Campos, e aí aquilo foi direcionando a minha vida para lá. Juntei minhas duas matrículas de Itaperuna, fui para dentro do Liceu de Humanidades de Campos e ampliei a minha carga horária na faculdade e me mudei para Campos. Então, assim, de Itaperuna eu rompi quando vim para Niterói, rompo com Niterói, volto para Itaperuna, rompo com Itaperuna, vou para Campos, né? E aí Campos, eu, enfim, ampliei a minha possibilidade de trabalho, né? E fiquei durante muitos anos na Faculdade de Filosofia de Campos, como professor no curso de História, mas aí fui assumindo outros compromissos, né? A Faculdade de Filosofia se tornou um centro universitário e para isso tinha que ter pesquisa. E aí precisava que os seus professores fossem, enfim, qualificados para isso, né? Eu comecei o mestrado, depois fiz o doutorado, tudo nesse contexto da transformação da antiga Faculdade de Filosofia num centro universitário, né? E aí, enfim, vivemos lá uma experiência também muito significativa de fundar uma escola, né? Porque nós criamos lá em Campos, na época, uma cooperativa de professores, e essa cooperativa fundou uma escola, né? E a gente naquela época assim achou: e aí, será que fica rico? Tudo bem, a escola não é um banco, né? Se a gente tivesse fundado um banco, talvez tivesse ficado rico. Nós fundamos uma escola. Mas a gente mirou um pouco assim, um determinado público que podia pagar uma mensalidade de escola que justificasse todo aquele envolvimento de um coletivo de mais de 20 professores fundando a cooperativa e fundando a escola. Então a gente mirou mais ou menos um público, buscou uma parceria com um grupo de São Paulo, que era o Grupo Ângulo, né? Falo baixinho hoje em dia, Grupo Ângulo, né? Enfim.
E aí a escola foi uma escola que cresceu muito em Campos, então foi mais uma experiência assim, na profissão que foi bastante significativa. Para encerrar, que eu já estou falando muito, aconteceu um pouco isso lá em Campos, assim, eu fui me acomodando, né, como professor na escola particular, na faculdade de filosofia. Eu fiz um concurso público fora do magistério lá, eu fui para um trabalho fora do magistério, mas que tinha salário e tal naquela época, né? E a vida foi caindo num conformismo, numa acomodação, né? Até que um dia os meus filhos já tinham saído de lá todos, estava eu e minha mulher sozinhos, a gente não tinha parente em Campos. Aí um dia de manhã eu abro o e-mail, meu filho, um dos meus filhos que fazia engenharia aqui na UF, tinha mandado um e-mail para mim falando: pai, olha isso. Aí eu abro o e-mail, era um edital de um concurso público para professor de ensino de história na UF. Eu falei: caramba, ensino de história. Porque eu confesso, meu mestrado e meu doutorado tinha virado mero diletantismo para mim, porque eu não fazia nada com eles, né? Eu já tinha me doutorado há 3 anos, meu doutorado para mim não estava representando praticamente nada. Porque para aquilo que eu fazia, não era indispensável ter uma titulação dessas, né? Aí quando o Fernando mandou aquilo, que eu olhei e falei: caramba, o que eu faço agora? Vou, não vou, me candidato, não candidato, me inscrevi. Com desencargo de consciência, para não dizer, né, que não. Tá, me inscrevi. E os filhos já tinham quantos anos? Um fazia engenharia aqui, ele tinha 20 anos, e o outro fazia IAC, fazia jornalismo no IAC. O outro já estava quase 10 anos fazendo jornalismo no IAC e não terminava nunca o curso, né? Me lembro que quando eu mudei para Niterói, ele não tinha terminado. Aí, lá no IAC, né, é bacana, você faz um monte de disciplina, né, mas você não termina o curso. Aí eu e o caçula era engenheiro. Engenheiro, você sabe como é que é, engenheiro, né, tudo ali organizadinho. Sentamos os 3 e fizemos uma programação para ele terminar jornalismo em 1 ano e meio. Ele já tinha cumprido 132% dos créditos necessários para terminar o curso. Só que metade desses créditos eram optativas que ele precisava fazer, que não podiam ser aproveitadas. Nós sentamos